Olá, estamos aqui novamente para termos mais uma aula de leitura, escrita e interpretação textual. Na aula de hoje, nós vamos trabalhar a parte 2 da produção de texto. Tá? Nessa etapa, nós vamos trabalhar quais são os textos dissertativos que são mais comuns na universidade. E a partir dessa estrutura desses textos, nós vamos aí verificar como eles se dão dentro da universidade e a importância que eles têm. Vamos à aula. Bem, dentro da produção de texto, nós vamos trabalhar o texto dissertativo a partir de alguns tipos de texto: o artigo de opinião, o texto crítico e o texto de informação. Todos três estão dentro da tipologia do texto dissertativo, mas se organizam e cumprem funções diferentes dentro da sua organização, né, da sua forma de composição. E na universidade, eles também cumprem uma função. Tá? Alguns desses textos eles não eram comuns serem utilizados na universidade, mas à medida, não é, em que se vai observando o poder desses textos, né, o poder da circulação, então eles são trazidos para que a universidade faça, não é, um proveito desse tipo de texto. Então, embora eles mantenham a estrutura dissertativa, eles têm elementos próprios, tá, de composição. Vamos estudar alguns desses textos. O primeiro, o artigo de opinião. O artigo de opinião é um tipo de texto do jornal. Tá? Os jornalistas que, em tese, fazem, né, o artigo de opinião. Mas, nos últimos tempos, a universidade tem trazido esse tipo de texto ou para o aluno ler ou para o aluno escrever. Então, o artigo de opinião, ele é um texto dissertativo, mas ele claramente defende, como o próprio nome diz, uma opinião. E essa opinião, ela já vem de início, tá? No início do texto, do primeiro parágrafo, já é apresentado qual é a opinião que vai ser defendida naquele texto, tá? Então, aqui, ele tem o propósito de convencimento, é isso que ele quer, convencer o leitor, tá? O autor, ele deve fazer um posicionamento explícito. O que isso quer dizer? Ele tem que ser claro. Ou ele é a favor, ou ele é contra, tá? Ou ele acha que deve ser uma prática ou que não deve ser uma prática. Então, essa opinião, ela já está marcada no texto, tá? Não é um texto para analisar, talvez sim, talvez não. No texto de opinião, isso não vai acontecer, porque essa opinião, né, esse posicionamento é bem visível. Antes de formular o texto, o autor deve ter conhecimento não apenas do ponto de vista que defende, mas do ponto de vista de outras pessoas. Ele deve ter conhecimento, ele não vai apenas defender, vou defender só a minha ideia, mas eu não sei o que é que os outros pensam. Então, você não vai conseguir fazer um texto de opinião, porque como é que você vai contradizer os outros? Se você não sabe o que é que os outros dizem a favor daquele tema e você sendo contra. Então, você precisa conhecer a opinião dos outros, porque essa também é uma forma de contra-argumentar, tá? A partir daquelas ideias que foram, que eu sei, não é, que são diferentes da ideia que eu vou defender, eu consigo formular os meus argumentos. Também deve-se considerar o público leitor. Quem é esse público leitor? Porque aí eu vou definir, como a gente já viu anteriormente, a linguagem,
vocabulário e etc. O texto deve iniciar de forma que a opinião já se mostre. Então, no início, eu já demonstro a ideia. Aí, depois, eu apresento, né, no desenvolvimento, as ideias secundárias e, na conclusão, eu faço o fechamento. Então, é um texto bem parecido com um texto dissertativo. A diferença é que ele parte não de um ponto de vista, ele parte de uma opinião. Ele é um texto que pode ser escrito em primeira pessoa do singular. Texto de opinião. O texto dissertativo, propriamente dito, não. O texto científico, dificilmente, não é? Você vai ver um texto dissertativo que seja mais acadêmico, em primeira pessoa, às vezes lá no doutorado, tá? Mas o artigo de opinião pode ser utilizado a primeira pessoa. Então, aqui, olha, nós temos um exemplo, o autor é Cacildo Souza, ele coloca que cada indivíduo é responsável por sua conduta. Essa é a opinião dele. Ele vai defender essa opinião. E ele já começa com isso. A atribuir à sociedade como um todo a culpa por certos comportamentos errôneos não parece, em minha maneira de pensar, uma atitude sensata. Ele não começa falando de tema, de coisa nenhuma. Ele já entra e marca a opinião. E como vocês podem ver, ele utiliza a primeira pessoa, tá? Então, daí ele vai desenvolver isso, ó, que ele costuma ouvir coisas do tipo: o Brasil não tem mais jeito, o povo brasileiro é corrupto por natureza. E aí ele vai dizer que a corrupção ela é individual. Eu escolho ser corrupto ou não. Então, eu não posso atribuir que eu sou corrupta porque o Brasil inteiro é corrupto. É essa a opinião que ele vai defender nesse artigo de opinião. Então, é uma espécie de texto dissertativo, mas, como eu já disse antes, ele está centrado na opinião. É um texto forte, é um texto que tem um impacto muito grande no leitor, tá? Porque o leitor, ele também tem duas opções, ou ele concorda ou ele discorda, né? Muito difícil até dele ficar no meio termo quando ele lê um artigo de opinião, tá? Ele sempre já faz uma definição, porque o artigo de opinião, ele é realmente impactante, ele é feito para impactar, tá? Para discutir, e normalmente é uma discussão polêmica. Outro tipo de texto, esse muito utilizado hoje na universidade, em todos os campos, em todas as áreas, vocês vão ver esse tipo de texto sendo solicitado, às vezes mais de uma vez para você fazer na universidade. A resenha, ela é um tipo de texto que ela também é do jornalismo. Os jornalistas faziam resenha, só que ela tem um potencial grande. Na verdade, ela não tem um potencial, ela tem dois potenciais. Ela tem dois elementos que fizeram com que a universidade também quisesse fazer esse tipo de texto, que é o resumo e a crítica, tá? Então, uma resenha é um tipo de texto que mescla dois outros tipos de texto. Quais são eles? Resumo e crítica. O potencial da resenha está aí. Ele faz um resumo, mas ele também debate o tema. E aí, por esse potencial, ele é trazido para a universidade. O que é que eu faço na resenha? Bem,
Primeiramente, para eu fazer uma resenha, eu tenho que... A resenha ela é um produto de uma obra de arte. Eu só faço resenha se eu tiver, né, assistido a um filme, lido um livro, assistido a um espetáculo, tá? Por quê? Porque fazer a resenha é isso. Eu preciso apresentar uma obra artística. Pode ser um livro, uma série, um filme, um musical, um show, uma peça teatral, um CD. Então, eu apresento esta obra ao público. E como é que eu apresento? Fazendo um resumo e depois fazendo uma análise crítica desse tema. Então, eu não vou fazer resenha do nada. O professor não diz para mim, faz uma resenha e traz amanhã. Não, ele vai dizer, eu quero que vocês assistam ao filme tal e que aí vocês produzam uma resenha para trazer. Ou ele vai dizer, eu quero que vocês leiam o livro tal e façam uma resenha. Então, assistam a um capítulo da série, do filme e façam a resenha. Professora, então, resenha é um monte de trabalho, né? Porque eu tenho que assistir ou eu tenho que ler, depois eu tenho que resumir, depois eu tenho que fazer a crítica. Então, dá um trabalhão. Dá um trabalhão. É um tipo de texto que já é mais exigente, não é? Eu preciso ter uma série de elementos, cumprir, né, uma série de etapas para eu conseguir chegar na resenha. Ele é um texto muito utilizado pelos jornalistas, mas ele ganha, não é, a preferência por conseguir resumir e criticar. Quais são as etapas da resenha? Então, as etapas da resenha, elas são, na verdade, elas são três etapas. Primeira, a ficha técnica. Autor, quem é o autor, onde ele nasceu, qual é a editora que publicou, qual é o ano, qual é a edição, parte técnica do produto que você está resenhando, né, da obra, melhor dizendo. Depois vem o resumo e depois vem a parte crítica. Então, 3 etapas. De modo sintético, são essas 3 etapas. Parte técnica, o resumo e a crítica. Eu faço, né, em 3 divisões. Mas, para que vocês possam ter, né, as etapas assim, mais detalhadas, eu apresento aqui para vocês 7 etapas. Vou apresentar 7 etapas para que vocês observem como se constrói a resenha e para ser mais fácil, não é? Para vocês identificarem o texto ou para vocês elaborarem esse tipo de texto. O número 1, identificar a obra. Então, está aqui. 1, eu identifico a obra. Quais são os dados biográficos que você vai resenhar? O 2, você vai falar do autor. Você ainda está na parte técnica, tá? Falei da obra, falei do autor. E aí, olha, eu vou falar brevemente da vida e de outras obras. Se tem algum fato marcante da vida desse escritor, também vou fazer. Aí, olha, apresente a obra. Terceiro, apresente a obra. Situe o leitor descrevendo todo o conteúdo do texto. Então, aqui eu já comecei a parte de resumir. Eu estou apresentando no tópico 3, eu já estou apresentando a obra. Tá? Você vê que eu já saí da parte técnica. Continuando essas etapas da resenha, eu tenho o número 4. Eu vou colocar quais são os dados
os dados bibliográficos essenciais do livro. Então, nesse livro, ele estabelece alguma relação com outros autores. Quem são esses autores? Tá? Como é que ele trata dessa questão dos outros autores dentro da obra que ele está falando? Ou é um filme, professor, ele não está tratando de autor nenhum, mas esse tema já foi tratado por outra pessoa? Como essa outra pessoa tratou esse tema? Né? Então, você pode estabelecer essas relações. E falar brevemente da vida de algumas outras obras do escritor ou do filme, né? Quais são outros filmes daquele mesmo diretor? Porque isso também ajuda a gente a compreender, não é? Por que ele faz filme daquele jeito. Ou se ele só faz o mesmo tipo de filme, ou se ele não é muito versátil, ele tem várias formas, né, de fazer os filmes. Apresente a obra, descreva o conteúdo do texto. Aqui também você está na parte do resumo. E por fim, aqui é 7, recomende a obra. Você já leu a obra, agora você pode analisar para quem o texto realmente é útil, tá? Essa parte aqui, olha, essa parte número 4, a parte número 5, o conteúdo do texto, tá? Essas 3 etapas aqui, elas são a parte crítica do texto. E aí a gente precisa dar uma paradinha, porque, infelizmente, não é? Eu acho que eu já devo ter dito isso em outro momento, nós achamos que fazer crítica é falar mal. Daí você vai lá e diz, eu não gostei desse filme porque ele nem é legal. Eu não gostei porque ele fala de umas coisas aí que eu acho que ele não devia falar não, porque tem palavrão no filme. Isso não é uma análise crítica. O fato de ter palavrão no filme não vai desmerecer o conteúdo que ele está tratando. Talvez o palavrão ele seja por conta do contexto social onde está se passando aquele filme. Então aí você diz, eu não gostei porque tem muito palavrão. Você não está fazendo uma crítica. Crítica é você compreender esse contexto social do filme. É você compreender quais são as questões históricas que esse filme está resgatando. Então, a crítica, ela não pode ser essa coisa do eu gostei, eu não gostei, eu achei bom, eu não achei bom. E também não pode ser uma coisa pessoal. Não é pessoal, não sou eu. Mas é a obra, como essa obra se apresenta. E aí eu vou olhar para ela e vou dizer, olha, essa obra aqui, ela dialoga com outras obras, assim, assim, assim. Esse assunto aqui desse filme já foi debatido no livro fulano de tal. Inclusive foi teorizado pelo autor Beltrano de tal. Você está vendo? Eu estou fazendo relações. Isso aqui é fazer uma crítica. Eu vou fazer uma crítica quando eu estabeleço outras obras do autor e comparo essas outras obras, tá? Aí você vai dizer assim para mim, ei professora, e se eu não souber outras obras? Nesse caso, você vai perder na crítica, porque você precisa saber que contexto social ele está definindo, que contexto histórico, quais os problemas que ele levanta. Ele tem razão no que ele está levantando, ele não tem razão, por que ele não tem razão? Como é que outras pessoas, como é que outros estudos, como é que outros estudiosos já pensaram anteriormente esta questão, tá? Então, a parte da crítica é, sem dúvida, a parte mais difícil de ser feita
e é a parte fundamental da resenha, tá? Importante afirmar, né, que a crítica não é senso comum. Olha aqui, eu retomo isso, não é senso comum falar mal, dar sua opinião em conhecimentos superficiais. Criticar, olha, eu até coloquei aqui uma imagem que pudesse levar vocês, olha, criticar é eu ter diversos direcionamentos, é eu tratar a obra em vários campos, é eu saber como é que outros autores já trataram, que questão social ele está falando, quais os contextos históricos que ele se refere, que problemas ele trabalha, como é que esse problema que ele trabalha lá no filme acontece na minha realidade, se a forma como acontece lá daria certo se fosse acontecer aqui na minha realidade, e se não vai dar certo, por que não vai dar certo? Tá? Então é isso, olha, a crítica é isso, é ter uma multiplicidade de visão, é você não estar aqui, olha, olhando só para o filme, só para o livro e tentando fazer a parte crítica, porque não é você, não é você, é a obra e o mundo, ou os vários mundos que tem nessa obra. Toda obra artística, ela tem diversos mundos dentro dela, é por isso que ela é arte. Ela é arte porque ela é complexa, porque ela é um todo, ela é grandiosa, ela trata de diversos campos. Aí você vai ver uma letra de uma música e você vai ver, é só uma letra de uma música? Não, ela tem uma melodia, ela tem um ritmo, ela tem um instrumental, ela tem a letra, ela tem os versos, ela tem a forma de composição, ela tem o que significa, ela tem o momento histórico. Olha aqui, ó, tá vendo aqui, olha, só aqui rapidamente eu listei 8 aspectos de uma composição, de uma música. Que é isso, olha, que é isso. O pensamento crítico é eu conseguir ter essa visão ampliada. E daí sim, eu preciso me colocar diante do mundo e olhar sobre diversos ângulos e ter diversas óticas. Porque se eu apenas me coloco num mundo fechado, olhando só a partir de um ponto, eu não vou conseguir fazer crítica. Porque um ponto só não dá para eu fazer crítica. Eu tenho que virar e olhar para ali. Olhar para ali, olhar para ali. Eu tenho que continuar, olho e olho. E aí sim, ó, agora eu tenho uma multiplicidade de visões a respeito de um mesmo assunto. Aí eu consigo fazer a crítica. Eu trouxe aqui para vocês um mapa mental feito por um aluno, e ele fala do Egito. E aí, a partir desse mapa mental, eu quero mostrar para vocês essa questão da crítica. Olha aí como ele vê o Egito. Ele vê o Egito tipo, é só um país. Pronto, acabou. Não. Ele vê o Egito sob diversas óticas. Ele vê o Egito enquanto cultura. Ele vê o rio Nilo do Egito como sendo ponto principal para o desenvolvimento. Ele vê a economia, ele vê como a sociedade está organizada e ele vê o aspecto político. Então, olha só, ele consegue fazer uma visão redonda, não é? Ele consegue olhar e ter essa visão, não uma visão aqui, ó, direcionada, mas ele tem uma visão, tá? Que está, não é, aqui, olha, ao redor. Ele faz todo um passeio para compreender o Egito. Isso aqui é ter uma visão crítica. Tá? Então, a parte da crítica da resenha, ela vai ser feita a partir dessa concepção, em que eu vou olhar o todo, eu vou ter várias direções para eu poder montar a minha crítica. Aqui a gente tem um exemplo de
de resenha. Ele faz uma resenha de um livro que depois se transforma num filme. Neste caso aqui, ele faz acho que do filme, se não me falha a memória, ele faz uma resenha do filme, porque o livro merece uma resenha diferente, não é? Você sabe que o filme não captura a essência de uma obra. A obra é sempre mais rica, sempre mais rica. Isso aí não tem essa coisa de dizer, não, o filme ficou melhor que a obra. Pode ter ficado bom, melhor que a obra, impossível, porque há aspectos que só lá na obra existem e que o filme não consegue capturar. O filme não tem linguagem para isso, tá? Então, aqui ele faz essa resenha do Conde de Monte Cristo. Ele começa apresentando o Alexandre Dumas, que é o escritor. Depois ele fala, olha, da obra. Então, você vai ver aqui, ó, Alexandre Dumas, o grande artista literário, a obra em questão. Aí ele já comenta outras obras de outros autores, ó, ele diz que antecede Os Miseráveis, de Victor Hugo. Você está vendo, olha, ele já está fazendo conexão. Ele não está preso aqui, ó, no mundinho. Não, ele já está enlarguecendo. Ele vai falar, né, do assunto, tá? E aí, aqui, quando ele fala do tema, ele já vai trazendo algumas problematizações. Começa aqui, ó, o resumo do texto. Ele vai falar, né, do Edmond Dantès, que é o personagem principal da obra, tá? Aqui, ó, ele faz uma descrição, tá? Aqui, olha, ele já cita uma outra obra, outra grande obra, que também de Dumas, tá? Já vai citar uma outra. Aqui ele começa a parte da crítica, olha, tá? Tem a força de fluir como um rio tempestuoso. Aí já inicia a crítica. As comparações, olha aqui, que eu falei para vocês, de ter uma visão ampliada, ele vem aqui e faz uma comparação com o poema épico da literatura italiana, tá? Vai fazer ainda aqui uma outra comparação com a Divina Comédia. Que aí ele diz, né, que vai muito além do esperado de um romance folhetinesco. Na verdade, aqui ele está fazendo a resenha do livro mesmo, tá? Perdão, é do livro, não é do filme, tá? Então, ele coloca, ó, que é muito mais do que se espera de um romance folhetinesco. Também aqui, olha, ele compara, né, diz que ele difere muito da obra Os Miseráveis, que ele já citou anteriormente. Daí ele vem, não é, faz indicações, leia a Divina Comédia antes de ler o Conde de Monte Cristo. Coloca aqui algumas críticas que ele diz, ó, apesar de suas amarras como escritor, Alexandre Dumas insere em O Conde de Monte Cristo críticas sociais, políticas e psicológicas, tá? Então, aqui nós temos um exemplo de resenha. O texto de informação. Nosso texto de informação, ele é um texto que ele aparece também muito na universidade e ele vem principalmente em forma de texto que é feito em forma de resumo,
Não é? O professor diz, olha, retira aí as principais informações do texto que você leu, ou do livro que você leu, ou da aula que nós fizemos, retira aí as principais informações e monta um texto. Então, o que é que ele está pedindo? Ele está pedindo um texto de informação. Ele não quer que você faça nenhuma crítica, diferente da resenha. A resenha ele quer crítica. Aqui ele não quer. Aqui ele quer que você traga apenas o quê? O conhecimento que você obteve naquela aula. Quais foram as principais informações durante aquela aula? Aí você vai lá e diz, olha, na aula de hoje o professor falou sobre células, as divisões das células, de como se compõem as células, não sei o que, e você vai fazendo o texto. Esse texto é para quê? Para informar. É um texto apenas de informação. Então, é um texto em que você expõe um tema, fato ou circunstância, em prosa, porque é em parágrafo, tá? Ele tem o objetivo de transmitir informação. Olha lá, primeiro texto que nós vimos, texto de opinião. O centro dele é a opinião. A resenha, resumo e crítica. E o texto de informação, informação, tá? É passar o conhecimento, tá? O centro deste texto é a informação, ele não quer discutir, ele não quer debater, ele não quer dar opinião. O poder dele é a informação. Se tu fores convencido pela informação, bem. Se tu não fores, bem também, porque é o que esse texto vai fazer. Tá? Apresentar a informação. E daí você, normalmente nesse tipo de texto, é um texto para você construir repertório, tá? Aquele texto que você vai montando uma base teórica dele, tá? Diferente dos textos em que o poder de convencer está centrado na opinião, ele busca certa imparcialidade. A gente sabe que imparcialidade total não existe, mas nesse texto ele procura o máximo possível a neutralidade, a imparcialidade, e ele se centra ali, tá? Na informação que ele quer passar. Aqui, olha, nós temos um texto de informação, ela vai falar sobre a baleia azul. Aí ela diz, ó, maior mamífero, 30 metros, 200 toneladas, ó, tudo isso é informação, tá? Para efeito de comparação, aí ela faz uma comparação com o elefante africano. A baleia azul seria esmagada pelo seu próprio peso, caso não possuísse ossos grandes. Só informação. Ela não está dizendo em nenhum momento, olha, tem que salvar a baleia azul, ou vamos matar a baleia azul, ou a baleia azul é vingativa. Não. Ela está fazendo apenas uma informação. Ela não está trazendo uma opinião e também não está fazendo uma crítica. Tá? E aí ela continua, olha, a ecologia dessa baleia, vai apresentar, não é, onde é que ela aparece, como é que ela é, as características dela, tá? Quais são os sons que ela produz e assim por diante. Quais são as ameaças? Observem que mesmo quando ela vai falar das ameaças, ela vai fazer isso de forma isenta. Tá? Ela não vai estar fazendo apelo para salvar as baleias, mas ela mostra, não é, que elas estão em declínio no século XX, navegação e caça são os principais, mostra os números, tá? Mostra aqui a proibição, e aí coloca a questão da poluição marinha e do aquecimento global como desafios para a sobrevivência da baleia, tá? Então, você vê que durante todo o texto, ela vai se mantendo, vai se focando na informação. Então, como eu disse para vocês, é um texto muito comum na universidade. É comum que os professores digam para você, olha, lê esse texto aí e retira as principais informações, retira os principais conceitos e faz um texto para mim. Então, o que é que ele quer? Ele quer um texto de informação,
tá? Esse texto de informação, ele não vem apenas no formato de um texto. Ele pode aparecer em algumas propagandas, tá? Ele tem um potencial muito grande. E aliado à propaganda, ele acaba ganhando um crédito não pela linguagem da persuasão, mas pela informação. Tá? Então, neste caso aqui, olha, ele traz o direito do consumidor, né, de propaganda enganosa, tá bom? Isso aqui é do TJ, Agora, você vê que ele traz uma definição, não é, clara do que seria uma propaganda enganosa. Quer dizer, quando ele te mostra esse sanduíche e chega lá, você compra esse, é uma propaganda enganosa, né? Então, mas aí, olha, ele traz esse elemento da ilustração para chamar a atenção, tá? Para dar esse tom de maior credibilidade e até para demonstrar realmente o que seria você ser enganado por uma propaganda, tá? Aqui, olha, nós temos uma propaganda de um Ford, que também o polo dessa propaganda, ele está nas informações. Então, aqui ele vai dizer que ele tem grande experiência na construção de automóveis, ele vai dizer quantos carros já foram vendidos, tá? Aí ele vai dizer que é um carro moderno, luxuoso, seguro, econômico. E daí é que ele vai dizer, ó, compre esse carro. Mas primeiro ele coloca, ele aposta, na verdade, na informação sobre o carro para que o receptor tenha interesse na compra, tá? Então aqui o que eu quis mostrar para vocês é que esse texto de informação, ele é poderoso, tá? Ele também, às vezes a gente acha assim, é só um texto de informação, né? Nem é tão legal. Mas ele tem o seu poder. Por que ora essa? O que é a informação? Informação é tudo, né? Então, quando você joga a informação, você, nesse caso, você alia a informação ao produto e isso faz com que a pessoa que está lendo, ela se sinta, né, mais, ela acredite mais, né, porque o que está ali não é uma propaganda simplesmente dizendo compre, né, adquira esse produto, não, tem uma informação que é passada. Nós chegamos aqui ao fim da nossa aula, tratamos hoje dos principais tipos de textos dissertativos que são solicitados na universidade. Nós já passamos, né, por longas etapas, já vimos aí a construção dos parágrafos, já vimos agora, recentemente, a elaboração do texto dissertativo e nós chegamos aos textos, né, aos tipos de textos que são utilizados com mais frequência na universidade. Boa sorte, que esse período seja um período de muito estudo, de muita descoberta, que seja um período em que vocês construam muito conhecimento, que vocês leiam muito, que escrevam muito e que tenham muita sorte, que essa vida acadêmica, não é, seja apenas assim o começo. Tá? Que o primeiro período vocês enfrentem aí, tirando aí de letra, para conseguirem, né, continuar o curso de vocês e obter lá no final, depois, né, de muita luta, de muita correria, de muito texto para ler, de muita resenha feita, de muito texto, de muita interpretação, que vocês consigam obter o grande propósito de vocês, que não é, a profissionalização de vocês e o que é muito importante, certamente, para todos vocês. Então, aqui a gente encerra a aula, boa sorte para vocês e
Até mais.